Você foi promovido a gerente e não sabe por onde começar, o que que é mais importante, o que que você tem que saber para ter sucesso, para ter um bom início nessa função? O nome do livro é Virei Gerente, e agora, de Débora dos Anjos Madureira. Ele foi publicado em 2015. Eu daria para vocês duas razões essenciais, duas razões porque eu achei esse livro muito interessante, porque eu acho que você deveria começar com ele. A principal razão é que o livro tem um foco quase todo em lidar com gente, lidar com pessoas. E isso, para mim, é o mais importante. As outras coisas, lidar com processos, técnicas, produtos, você adquire progressivamente. À medida que você vai ganhando experiência, você vai estudando e você vai incorporando isso às suas habilidades técnicas, gerenciais. Agora, se você comete um erro logo no início com as pessoas, esse erro, às vezes, ele não tem volta. É muito difícil de você corrigir. Às vezes, você se queima de uma forma e não precisava isso. Então, ter foco em pessoas é muito legal. E a segunda razão é porque ele é um livro muito simples e, ao mesmo tempo, ele é abrangente no que é essencial. Então, ele é um livro curto e até barato, né? E ele abrange as principais coisas que você deveria focar no início. Então, essas são as duas razões que eu acho principais porque você deveria ler o livro. E a seguir, eu separei algumas são sessões ou temas que ele dá diversas dicas. Ele seleciona alguns temas e dá diversas dicas. Eu vou dar destaque a algum deles. Um tema que ele seleciona essas dicas é dos funcionários. Desde a primeira reunião que você deve ler, ou as informações que você deve reunir para a sua primeira, ou antes da sua primeira reunião, até o que abordar nas primeiras reuniões e a seguir. E uma coisa que aí eu destaco, é uma dica que para você não cair numa armadilha que pode ser muito ruim para você, que é não se envolver nos problemas pessoais dos funcionários, a menos que ele te procure e assim mesmo você deveria ter extrema reserva. Exemplo, o funcionário te procura, eu estou separando, não sei o que eu faço, e eu não tenho como não sei lidar com minha mãe, com meu pai, e você é um gerente novo, quer conquistar a sua equipe, você acaba caindo na tentação de dar opiniões e acompanhando aquela novela, e isso na vida real, essa novela não tem um final feliz para você como gerente. Você tem inúmeras coisas que podem acontecer errado, então o que eu recomendaria, na linha com a autora, é dê conselhos genéricos que não te comprometam, e se for um tema muito sensível, leve o conhecimento do RH, peça ajuda ao RH. Você não tem formação em psicólogo, você está começando agora e você não tem isso, não está compreendido na sua descrição de cargo, ficar lidando com isso. Então, cuidado. Um outro tema é como lidar com clientes internos e externos. E também, conselhos muito importantes, eu vou destacar dois aí. A primeira coisa é se você tem um prazo com um cliente seu, cumpra o prazo, e se acontecer alguma coisa, avise antes dele reclamar. Então, são coisas que são básicas, mas muitos gerentes não fazem isso. Acontece alguma coisa, e aí daqui a pouco vem o cliente ligando, está reclamando porque não recebeu, que ninguém deu satisfação para ele. Isso é muito ruim. Isso é uma coisa que definitivamente você, como gerente, já deveria desde cedo evitar. Uma outra coisa, que também deveria ser básica, é não chegar atrasado às reuniões. Isso é um problema cultural no Brasil, isso varia de empresa para empresa, de lugar para lugar, mas você geralmente ainda tinha um D+15, D+20 de atraso nas reuniões, isso é muito ruim. Eu já trabalhei com equipes internacionais, isso em alguns países é levado muito a sério, as reuniões começam exatamente no horário que elas deveriam começar. E nós tivemos aí com a pandemia um exemplo muito positivo, as reuniões em linha, em regra, as reuniões virtuais começavam no horário. Então, que tal pegar essa boa prática, esse bom hábito das reuniões virtuais e levar elas para reuniões no mundo real? É uma coisa que todo mundo só tem a ganhar, porque tempo é dinheiro. Em relação ao tema mudança, é interessante que ela não apresenta aí um guia de como você provocar mudança, como você gerenciar mudança, como você ter os resultados. Não, ela apresenta dicas de como você pode lidar com os sentimentos dos funcionários em relação à mudança, porque as mudanças, em geral, causam desconfortos e isso é inevitável.
E ela dá um conselho, quando estiver anunciando a mudança, de que muitos gerentes não fazem. Então, até eles são aconselhados a não fazerem, não tocar na ferida, apresentarem só o lado bom, e para que esse lado bom ele se sobreponha eventualmente ao lado ruim, faça com que as pessoas vejam o lado bom. Muitas vão ver o lado ruim. Então é preciso, e ela apresenta dicas muito lúcidas aí de como você apresentar. Você, olha, isso pode parecer ruim agora, não tome decisões precipitadas, deixe a poeira baixar, experimente antes. Eu sei que isso pode estar sendo muito desconfortável. Então são coisas que fornecem uma empatia com quem está sofrendo a mudança e elas ajudam, sim, no processo de implementação da mudança. Eu gostei bastante dessa parte. Ela fala do tema reconhecimento e a maior parte são razões por que você deve reconhecer o funcionário. E por que eu estou destacando isso? Porque desde o início você, como gerente, está começando como gerente, desde cedo você sedimentar essa crença de que é importante que você reconheça as pessoas, que o mérito não é seu, o mérito é conjunto, é das pessoas e você depende delas, você desde cedo vai se tornar um gerente melhor, porque você vai utilizar, você vai realizar uma das maiores necessidades do ser humano, que é a necessidade de reconhecimento. Se você fornece isso para a sua equipe, ela dá mais resultado e você, como gerente, vai dar muito melhor resultado, muito melhores resultados. Saindo um pouco dos temas, eu vou destacar algumas dicas que eu acho que são fundamentais para quem está começando. A primeira dica dela não está com essas palavras, mas é o seguinte: o seu trabalho a partir de agora é gerenciar. Não é mais fazer o que você fazia como um técnico, como um membro de equipe. Se você repetir isso, você não vai ser um bom gerente, você vai fracassar nessa sua nova função. Ser gerente não é uma coisa a mais. Ser gerente agora é sua atribuição. Então, perceba isso desde cedo e assuma realmente uma função de gerente. Outra dica: retorne telefonemas, e-mails, mensagens dos aplicativos que foram utilizados. A pior coisa que você pode fazer é deixar e não responder para as pessoas. Isso demonstra uma falta de profissionalismo, além de exasperar as outras pessoas. Ou você já mandou a mensagem para alguém, para algum gerente, até um chefe, e a pessoa não te respondeu. Isso mostra uma desconsideração com as pessoas. Não faça isso. Demonstre essa consideração com as pessoas e responda todo mundo. Outra dica importante que a autora apresenta é que os funcionários são diferentes. Uns, eles podem ser acompanhados semanalmente, outros mais diariamente. As pessoas são diferentes. Não caia na tentação, não tem que tratar todo mundo igual, aqui eu trato todo mundo igual. Não, as pessoas são diferentes. Se você, nessa ânsia de tratar todo mundo igual, for acompanhar um funcionário que tem mais autonomia, naturalmente, você vai sufocar o funcionário, ele vai se desmotivar. E se, por outro lado, você não, vou só acompanhar todo mundo uma vez por semana. Algum funcionário vai precisar de um acompanhamento mais de perto e esse aí não vai produzir tanto. Então, trate as pessoas como de acordo com a capacidade, as habilidades, a demanda delas, com a necessidade. Outra dica importante que ela dá, e ela conta até uma história de uma experiência pessoal dela, de uma decisão que ela tomou sem ouvir a equipe, é que ouvir a equipe, deixar que os funcionários participem das decisões, é a melhor coisa que você pode fazer. E deixar que eles participem não é fazer uma votação, não. A responsabilidade é sua, deixa isso bem claro. Agora, ouvir as outras pessoas diminui a chance de você fazer besteira, diminui a chance de você desconhecer coisas que você deveria saber para tomar uma melhor decisão. Então, ouça as pessoas da sua equipe antes de tomar as decisões. Uma dica, um parágrafo que tem no livro, que eu acho que sintetiza tudo que é uma demissão humanizada, que é uma coisa que você, como gerente, em algum momento vai ter que fazer, você vai ter que demitir alguém. Isso eu já vi gerente que tem medo, não quero demitir, manda para outra pessoa fazer, então não faça isso. Assuma esse papel, faz parte do seu papel como gerente. Então eu vou abrir aspas e vou ler aqui para vocês o parágrafo que eu acho que eu achei muito interessante a dica para como demitir pessoas e como demitir de uma forma humanizada. Olha só, não há jeito agradável de demitir alguém, mas existem muitos jeitos ruins. Não demita por telefone, e-mail ou publicamente, nem no mesmo dia em que promove outras pessoas. Olha que detalhe interessante. Quando explicar a demissão, faça claramente, com simplicidade e sem emoção. Nunca critique, seja rápido e direto. Ser demitido é como ser abandonado por uma pessoa querida. Se for possível, ajude a pessoa com uma transferência para outro departamento, ou, no caso, com outra empresa, com referências. Então, esse parágrafo, para mim, resume muito bem como é você demitir de uma forma humanizada, porque às vezes você não tem jeito, às vezes nem depende de você e você vai ter que fazer isso. Não tenha medo disso, faça da maneira certa. Uma coisa muito importante a ser evitada, que a autora menciona, concordo plenamente com ela, é chefes que cerceiam oportunidades. Aquele chefe que ele só pensa, pode
tem um lado como medo, como egoísmo, de que aquele funcionário trabalha bem, ele tem que trabalhar ali, então ele procura às vezes fazer um curso e não, esse curso não é importante, essa experiência não é importante, isso aqui não é importante para você, então com isso você está cerceando o desenvolvimento da pessoa. Você, às vezes, tem medo até de perder aquela pessoa que ele se desenvolva e queira sair da sua equipe. Isso é muito ruim. Uma das funções básicas de um líder é desenvolver as pessoas. Se você não faz isso, você não é um bom líder, você tem que procurar outra coisa para fazer. Uma das necessidades também básicas do ser humano é se desenvolver. Se as pessoas se desenvolverem na sua equipe, elas até podem não sair da sua equipe, elas podem gostar muito e podem continuar ali. E aí você vai ter uma equipe muito maior, muito melhor e resultados muito melhores. Então não caia nessa. Desde cedo, se preocupe em desenvolver as pessoas e não em ficar cerceando as oportunidades, o crescimento delas. Uma dica que eu já dei, eu tenho um vídeo especificamente para isso, vou deixar até um card aqui em cima sobre esse vídeo, que é o seguinte: você vai falhar. É inevitável isso, todo mundo erra. Então não tenha medo disso, o medo te paralisa. O importante em você cometer erros, entre aspas, é você reconhecê-los logo e transformar isso em aprendizagem. Como eu digo sempre, como a programação neurolinguística diz, não há falhas, não há erros, e sim resultados não desejados e aprendizagem. Quanto mais cedo você aprende isso, você internaliza isso, mais você se sente livre para experimentar coisas e, se não deu certo, reconheça isso rápido, mude. Os melhores líderes não têm esse medo e eles fazem, desenvolvem, experimentam e aprendem com os erros. Eu finalizo esse vídeo com uma mensagem que ela meio que responde a um medo, a um receio, a uma dúvida que muitos gerentes que são promovidos e vão gerenciar a própria equipe com os seus colegas, até então, seus, até então pares, têm. Quando você é promovido, você tem dois caminhos a seguir. Ou você se comporta de um jeito que seus colegas vão começar a perguntar por que você foi promovido e não eles, ou você se comporta de uma forma em que vai ficar claro que foi a melhor escolha e ninguém nem vai questionar isso, ninguém nem vai lembrar disso, todos vão se sentir muito bem com você na gerência. Então a resposta vai ser tão óbvia que ninguém vai nem questionar isso. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like se eu gostei. E se você quer mais dicas, se você é um gerente novo, quer se desenvolver profissionalmente, se inscreva no canal, ative as notificações, que eu sempre trago vídeos que vão fazer a diferença na sua vida profissional, no seu desenvolvimento. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!